Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para juntos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus e refletirmos juntos na palavra que Ele tem para nós nesta noite. Eu cheguei na igreja praticamente agora e muito feliz com Jesus. Lá na igreja mesmo, antes do culto começar, eu comecei a buscar do Espírito Santo a palavra para que ele me desse para essa reflexão de hoje. Porque a palavra de Deus é de Gênesis, Apocalipse, nós temos muito a refletir em todos os assuntos. Então, antes de entrar na palavra, minhas amigas, meus amigos, eu quero vos pedir a gentileza, né? Pedir não, já é agradecer você que tem dado joinha, estar te lembrando, não esqueça do joinha, porque com o seu joinha nós iremos mais longe, falar mais do amor de Deus para mais pessoas, levar uma palavra para aquele que precisa, quem sabe, de fazer uma conversão na sua vida e seguir os caminhos que o Senhor quer, ainda que esteja dentro da igreja, mas vamos refletir se estamos enquadrando 100% no que Deus pede para nós, porque o que eu trago aqui, meus amigos, minhas amigas, não é palavra minha, é palavra do Senhor. Então eu conto com a sua colaboração, com a gentileza do seu joinha, para juntos chegar mais longe. E se você puder, assista o vídeo até o fim. Se você não puder assistir, deixa falando sozinho, não interrompa não, porque isso também prejudica o canal, tá? E você tenha a gentileza de me dizer aonde é que você está me ouvindo, e se meu vídeo chegou até você, deixa um amém no final aí para mim, agradecendo junto comigo a Deus pela palavra que Ele nos trouxe nessa noite, porque a palavra é dele, não é minha, amém? Então vamos refletir, amigos? O título da mensagem é o seguinte: a malignidade humana e o juízo de Deus. Se encontra em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Você pode me perguntar, mas você sempre lê o Velho Testamento? Sempre faz reflexões do Velho Testamento? Minhas amigas, meus amigos, Velho Testamento é a classificação dos livros, mas o Deus que falou lá em Gênesis é o Deus que fala até em Apocalipse. Nós temos um texto para refletir a cada momento do dia, 24 horas por dia, e não damos conta de refletir nem um décimo do que Deus quer que nós façamos proveito do que Ele deixou para nós. Então vamos ver o que Deus falava nessa época para a humanidade. Diz aqui a palavra, o título dela já diz: a malignidade humana e o juízo de Deus. Então diz o seguinte: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si
mulheres de todas as tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor o meu espírito permanecerá para sempre no homem, porque ele, o homem, né, é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naquela época, os homens chegavam a viver 120 anos. O Senhor continuou dizendo: naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então aqui o Senhor começa alertando ao povo dele, aos filhos dele, quando a palavra de Deus fala os filhos de Deus e os filhos dos homens, é porque Deus tem a nação eleita desde da fundação dos tempos, desde que o mundo é mundo, Deus tem uma geração escolhida como povo seu. Nós somos gentios, e os gentios se tornaram filhos de Deus por adoção de Jesus Cristo como irmão. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, tornando-se homem 100% e 100% Deus, para nos fazer conhecido através da pessoa de Jesus Cristo. E desde aquela época, diz a palavra de Deus, que começaram a multiplicar sobre a terra e nasceram filhas, né? Então, aqui está falando de quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra. E os filhos de Deus resolveram se envolver com mulheres famosas da época e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Essas mulheres famosas não eram filhas de Deus, não era do povo eleito por Deus. E eles tomaram aquelas mulheres para si e tiveram filhos. Então disse o Senhor, né? O meu espírito permanecerá para sempre no homem, é o Espírito Santo, né? Para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão de 120 anos. Até aí, Deus está tendo até uma tolerância com os filhos dele. E naqueles dias, né, estavam os nefilins na terra. Nefilins, segundo estudiosos, era um povo que não era filho de Deus, era um povo de grande estatura, era um povo valente e, por que não, malignos também. E quando os filhos de Deus conheceram as filhas desses homens que não eram filhos de Deus, as quais lhe deram filhos, e esses nefilins eram valentes, homens de renome que houve na antiguidade. Eu penso que deveria ser um pequeno povo lá, muito
milionário, e os filhos de Deus resolveu se envolver com as filhas desses nefilins, desses homens, né, de renome que houve na antiguidade. Houve porque essa gente conhecida como nefilins não existem mais nos dias de hoje. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor criou um povo para ser santo, e de repente esse povo escolhido, eleito como filhos de Deus, vai se envolver com pessoas que não eram filhos de Deus, e diz a palavra que o Senhor se arrependeu. O Senhor, Deus, não se arrepende de nada. Eu acredito que essa força de expressão bíblica aqui, ela quer dizer, Deus preocupou com isso. Ela não era para ser assim, meu povo, era para... Eu conjecturo assim, que Deus, olhando para a maldade, para os filhos dele ter se envolvido com outra gente que não era filho de Deus, ele deve ter preocupado. Que eu faço agora? A maldade tomou conta. Então, ele diz a palavra que isso lhe pesou o coração. Quer dizer, o coração de Deus se entristeceu de ver o seu povo, que era e é eleito para te servir, para te louvar, para te adorar, se envolver agora com mulheres de outros povos, com mulheres de um povo que não tinha parte com Deus. Então, o coração de Deus ficou triste com o homem, e Deus começou a planejar agora como fazer esses homens voltar ao primeiro amor e à obediência, porque a desobediência entrou no mundo através de Eva e Adão. E a desobediência entre os filhos de Deus e os escolhidos de Deus sempre quis prevalecer. E Deus não arrepende. Aí você pode pensar assim, mas então Deus falhou na escolha de um povo para ele, e agora esse povo desobedece e faz tudo errado? Deus não falhou. Deus disse, o meu espírito continua no homem, mas é no homem que serve a Deus e que obedece a Deus. E o coração de Deus ficou triste, porque ele não criou o homem para ser desobediente. Ele não criou o homem para fazer maldade. Ele não criou o homem para ser egoísta, para ser avarento, para ser querer ser maior do que todo mundo, para pisar nos mais humildes, nos mais fracos, para oprimir os pobres. Não. Deus não criou o homem para humilhar o seu próximo, não. Ele criou o homem, quando digo homem, abrangindo homem e mulher, é igual quando eu disser meus amigos somente,
estou abrangendo homens e mulheres, adolescentes, todos que estarão refletindo aqui comigo. São amigos, abrange todo mundo. E homens, na palavra de Deus também, abrange todo o povo, de todos os sexos, feminino e masculino. Então, Deus agora, né, disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. O Senhor agora, que fazer com esses homens que se tornaram desobedientes, que só fazem tudo errado daquela época, né? E encaixa muito bem nos nossos dias de hoje essa palavra. E agora Deus decidiu colocar um fim na raça humana, nos animais, nos répteis, em tudo, porque o pecado afetou toda a natureza. Então, Deus decidiu destruir aquele povo por causa da maldade deles, por causa do pecado ter se multiplicado de tal forma de Deus não tolerar mais. Então, Deus planejou uma maneira de acabar com aquele povo maligno, desobediente, e continuou dizendo a palavra de Deus. Noé, porém, Noé era um filho de Deus daquela época. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Prestem atenção, no meio de uma multidão de filhos de Deus, Deus encontrou um homem e sua família que tinha temor, que era obediente e que fazia a vontade de Deus. Não sei quantos milhares ou milhões de pessoas existia no mundo inteiro, que aqui está falando de nações, de povos, mas entre aquele povo daquela época, Deus encontrou um homem, juntamente com a sua família, que não havia perdido o temor de Deus, e que esse homem e sua família eram os únicos que Deus, olhando para o povo que era criado para te servir em adoração, em louvor, em obediência, ele decidiu pôr fim em tudo, mas Deus quis preservar a raça humana, porque a raça humana é a imagem e semelhança de Deus, e desde que esteja fazendo a vontade de Deus, esteja obediente e esteja nas diretrizes de Deus. Então, continuou o plano de Deus para os homens que atinge até nós nos dias de hoje. A história da salvação do homem. Então, no versículo 9, aí Deus criou outra história para salvar o homem temente a Deus. Mas ele, no meio daquele povo, ele encontrou uma família só. Então, o Senhor encontrou Noé e continuou a palavra de Deus dizendo:
Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Ele tinha 3 filhos, ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Era ele, sua esposa e 3 filhos só. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Amigos e amigas, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje no mundo inteiro? Não tem algo semelhante com o início da criação? Você refletindo aí comigo, não tem algo muito semelhante com o que aconteceu naquela época? Então, a palavra de Deus continua dizendo: viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, quer dizer, todos os homens, salvando-se Noé e sua família, todos os homens estavam corrompidos em seus caminhos. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que destruirei juntamente com a terra. Aqui, Deus encontrou solução para aquele momento de depravação moral e desobediência e toda maldade, toda violência. E Deus resolveu destruir tudo e criando um novo povo através da família de Noé. Então Deus mandou, né? Faz para ti uma arca de madeira. Aqui Deus começa a dar as metragens, as medidas, e Deus vai instruindo a Noé como ele faria aquela arca. Arca é semelhante a um grande navio de cruzeiro que nós não temos a mente capaz de calcular a imensidão daquela embarcação. E Deus foi dando aqui a instrução para Noé de como seria aquela embarcação, e o Senhor avisou que mandaria um dilúvio sobre a terra, e diz a palavra: porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida, e tudo que há na terra expirará. O Senhor aqui manda Noé construir aquela embarcação e promete destruir tudo que havia na face da terra por causa do pecado. Aí Deus falou com Noé: mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Quer dizer, os 3 filhos de Noé eram casados, então ele tinha 3 noras. E o Senhor continuou dizendo: de tudo que vive, de toda a carne,
Aí Deus continuou a instrução de tudo que vive, de toda a carne, que fosse macho e fêmea, Noé iria construir naquela embarcação tipo uma jaulazinha para que ali fosse preservado as espécies dos animais que ele queria conservar junto com o teu povo. E de aves do céu, porque a ira de Deus desceu sobre tudo, mas de todos os animais e aves, ele preservou um casal, macho e fêmea. E segundo a palavra de Deus, que Noé obedeceu a Deus e fez tudo como Deus o determinou e ajuntou para ti e juntou para ti todas as espécies, né, de animais, mas colocando ali dentro daquela arca. Assim Noé fez segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, meus amigos e minhas amigas, o tempo já passou, mas aqui nós vemos que se a gente fosse refletir mais sobre a destruição que houve na terra, Noé, quando ele construía a arca, quando ele falava para o povo o povo começou a ver Noé construir uma grande embarcação num lugar que não tinha mar, que não tinha rio, e começou aí que multiplicou a maldade dos homens, a debochar de Noé, da sua família, e a criticar, a falar que ele estava louco, que ele tinha pirado, e ele, debaixo de humilhação, de afronta, ali trabalhando incansavelmente, creio que seus filhos ajudando, né? Cada um fazendo um pouquinho, e segundo a engenharia do arquiteto máximo, que é o nosso Deus, ele foi construindo e o povo criticava e ele pregava que haveria uma destruição na terra. E o povo ria dele, falava que ele estava louco. E assim ele foi até o final. Quando tudo estava do jeitinho que Deus queria, chegou a hora de Deus cumprir a palavra dele, destruindo tudo. E havia um motivo para que os homens debochassem de Noé, porque eles viviam no pecado, na perversidade, na depravação, e de todo o pecado que eles viviam, a terra na época, ela subia-se um vapor, segundo a própria palavra, e à noite descia na forma de orvalho para regar as plantações, as ervas do campo e etc. Então nunca havia chovido na face da terra. Era um prato cheio para aquele povo criticar mais Noé ainda. Mas aquele povo estava tão cego que eles também nunca tinham visto uma embarcação. E como agora aquele homem que eles chamavam de louco constrói uma grande embarcação, vai chover, vai inundar a terra. Isso, não houve um arrependimento, houve só crítica, deboche e afronta, até a hora que Deus deu ordem todos os animais para ocupar os seus lugares na embarcação,
e Noé e sua família entraram para a embarcação, e diz a palavra de Deus que foi o Senhor que fechou a porta. E o Senhor deu ordem a Noé que fizesse uma janelinha só naquele barco. Aquele barco tinha uma porta e uma janela. E ali começou a descer aquela chuva torrencial, o qual nunca tinha visto. E começou a inundar a terra. E as águas começaram a subir. E o povo começaram a gritar para Noé abrir a porta da arca. E começaram a gritar. Mas nem que Noé quisesse acudir a alguém, não tinha jeito, porque a chave estava na mão de Deus. Meu amigo, minha amiga, a chave continua na mão de Deus. Hoje, a arca é Jesus Cristo. E Ele convida eu e você para sermos obedientes, arrepender dos nossos pecados, porque assim como teve fim aquela geração perversa, com essa geração dos dias de hoje não será diferente. E a palavra de Deus diz que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. E isso não está longe de acontecer, porque tudo que a palavra de Deus fala, que nós vivos veríamos com nossos olhos acontecendo, está acontecendo em todas as nações. Tudo que aquele povo praticava naquela época continuou-se em toda a face da terra depois que os homens povoaram a terra novamente. E assim Deus foi, é e sempre será intolerante a pecado, a desobediência, a corrupção e a violência. Deus não tolera, Deus é amor, mas Deus é justiça. De Deus não se zomba, porque todos que zombam de Deus e criticam vão pagar um alto preço, como aquele povo pagou. E todos os animais e todas as aves do céu. O mundo recomeçou, o mundo que eu digo a terra, né, as nações, recomeçaram de novo através de uma família que foi salva por Deus, porque era obediente, temente a Deus. E hoje só vai entrar no paraíso e morar com Jesus Cristo aquele que for obediente a Deus, que se separar desse mundo, de tudo que o mundo oferece, e ser escolhido por Deus é sair para fora, deixar que o mundo gire e nós, como numa embarcação, girando por cima das águas, porque o nosso Deus não falha. Oh, aleluia! O nosso Deus, Ele breve dará fim na raça humana, porque Ele não está aguentando mais ver o que a raça humana se tornou. O que aconteceu naquela época, minhas amigas, meus amigos, breve acontecerá. Creia os incrédulos ou não creia. Vai acontecer o que aconteceu com aquele povo que chamava Noé de louco. Hoje, para muitos, os crentes são bobos, são retardados e são loucos. Mas louco é aquele que não conhecem a Jesus. E você que está aí é sábio, é um filho de Deus, e por isso, junto comigo, você está refletindo. Não dá tempo para nós fazer aquela oração que eu tenho o costume de estar fazendo,
mas nós vamos orar junto o Pai Nosso. E Deus vai abençoar todos os meus inscritos. Deus já está abençoando todos que vão visualizar, todos que têm dado like. Deus está te contemplando aqui, nesta hora. Oramos neste momento a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e nos livra do mal. Ó Senhor, gostaria de falar muito mais com o Senhor, mas com o Pai Nosso finalizando aqui, eu te peço que perdoe todos os nossos pecados e nos conceda uma vaga nessa arca e nos ajuda a ser obediente, nos ajuda, Senhor, porque de nós mesmos não somos capazes nem de te louvar e te adorar. Se estamos aqui refletindo na tua palavra, é porque o teu Santo Espírito está conosco. Senhor, abençoa cada um dos inscritos, dos que visualizam e daqueles que vão receber esse vídeo. Senhor, seja hoje e sempre com todos nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Minhas amigas, meus amigos, não dá para falar mais, já passei um pouquinho do horário, mas eu quero dizer para você, ainda há tempo para nós, ainda há tempo de nós fazer uma conversão naquilo que, dando um balanço na nossa vida, encontrar alguma raposinha. Vamos tirar porque Jesus está voltando. Mas Jesus te ama e quer você dentro dessa arca. Amém?